Muito boa tarde, quase noite, ainda tarde. Vamos chegando, falar na nossa live hoje sobre primeiros socorros psicológicos. Foi uma demanda, um pedido do momento, né? Nós estamos fazendo uma série de lives desde de segunda-feira, fizemos uma na segunda para falar sobre sofrimentos extremos, fizemos outra live na terça com a participação da psicóloga Fabiana Nascimento, falando exatamente sobre atendimento online, e hoje vamos falar sobre primeiros socorros psicológicos, enquanto uma metodologia, uma proposta que pode, de fato, beneficiar muitas pessoas que possam estar atravessando um momento de dificuldade, devido ao isolamento, devido ao medo, devido à incerteza. Então, vamos trazer aqui a respeito dos primeiros socorros. Sejam muito, muito bem-vindos. Esse ao vivo está indo aqui para Facebook e Instagram, tá? Então, quem tiver em um ou no outro, pode mandar suas perguntas, pode mandar os seus comentários, que nós vamos conversando aqui à medida que vamos falar sobre os primeiros socorros, tá? Quem conhece os primeiros socorros aí, manda um coração, manda um joinha, manda um oi. Quem que conhece os primeiros socorros psicológicos? Eu, particularmente, já dei, eu acho que só no passado, assim, treinamento de primeiro socorro, acho que umas 10 turmas presenciais, porque é uma metodologia que ela acaba englobando, uma proposta que acaba englobando uma perspectiva onde qualquer pessoa pode oferecer acolhimento, qualquer pessoa treinada pode oferecer ajuda a alguém em crise, tá? E eu queria já anunciar aqui para vocês, né, vendo uma certa pessoa entrando nessa live aqui pelo Instagram, que na sexta-feira vai ter uma live épica, uma live imperdível, com nada mais, nada menos que a psicóloga Renata Bernes, tá? Do Médicos Sem Fronteiras, que trabalha ali no apoio psicossocial das equipes do Médicos Sem Fronteiras, que já teve em diversas missões, como a do Ebola, tá? Não queremos falar que o coronavírus é o Ebola, mas foi uma lembrança nossa aqui, não é? A respeito de momentos extremos de desestabilidade das comunidades, né, referente a uma possibilidade de morte, uma possibilidade, né, de adoecimento. Então, Renata vai vir aqui, né, na sexta-feira, às 18 horas, imperdível. Depois eu vou deixar um lembrete aqui nos stories, e vocês marquem e chamam todo mundo, tá? Que estaremos na sexta, novamente, com uma live épica, imperdível. Renata Bernes, dos Médicos Sem Fronteiras, tá? Então, vamos conversar sobre os primeiros socorros. Primeiro, o que eu quero dizer é o seguinte. Essa metodologia dos primeiros socorros, nos últimos 20 anos, elas já passaram por diversos, vamos dizer assim, desenvolvimentos e pesquisas, e elas estão chanceladas, inclusive pela ONU, tá? Você facilmente joga no Google aqui manual de primeiros cuidados psicológicos. Eu vou falar a diferença desses termos, como é que a gente entende isso. Manual da ONU dos primeiros cuidados psicológicos. Vocês vão ver que existe um manual ilustrado, super bacana, traduzido para diversas línguas, inclusive o português. Então, se você tem, né, interesse depois de aprofundar e de ver isso, tá? Esse manual, ele é bem pertinente, tá? Então, estamos trazendo aqui, quando a gente fala de primeiros socorros psicológicos, estamos trazendo uma metodologia, portanto, que é a metodologia hoje aplicada, que é recomendada em contextos de crise, desastres, tá? Demandas extremas, como a gente entende, né? Então, existiam diversas outras metodologias, como debriefing, como outras metodologias, e essas foram substituídas pelos primeiros socorros psicológicos, tá? Então,
É uma metodologia, portanto, que já foi desenvolvida há algum tempo e esteve aí nesses grandes últimos desastres da humanidade, desde o World Trade Center, né? Ainda um pouco antes, mas no World Trade Center ela foi chancelada enquanto efetiva, né? Mostrou a sua efetividade ali em 2001, tá? No World Trade Center. E de lá para cá, todos os grandes desastres, Katrina, aqui no Brasil, tá? Tiveram treinamentos, os profissionais tiveram treinamentos de primeiros socorros psicológicos. Ou seja, o primeiro ponto muito importante do PSP não é feito somente por profissionais, tá? Não é feito somente por profissionais. É uma metodologia que ela é uma ideia, quando a gente fala de primeiros socorros psicológicos, né? Até pergunto a vocês, qual é a ideia que a gente tem quando a gente lembra de primeiros socorros, né? Então, os primeiros socorros, né, quando é físico, aquele curso que o bombeiro dá, a defesa civil também, né? Então, pessoal chegando, sejam muito bem-vindos, falando de PSP hoje, primeiros socorros psicológicos, para estarmos mais capacitados, mais prontos aí, para oferecermos ajuda nesse momento aí extremo, né? Então, peraí, primeiro eu tenho uma pergunta aqui que foi passando, o pessoal foi entrando, peraí, deixa eu ver quem foi. Os passos para o PSP, vamos falar, Jean, vamos chegar lá, tá? Vamos primeiro pegar a ideia geral, assim, do que é o PSP. Então, quando a gente fala de primeiros socorros físicos, né, a gente imagina o quê? Bom, primeiro, qualquer um pode ser treinado, não é? Pelos bombeiros, pela defesa civil, por quem dá esse tipo de curso, não é isso? Então, qualquer um pode ser treinado para quê? Para agir numa situação específica, né? Fazer uma manobra, fazer ações que podem salvar uma vida, não é isso? Então, ou seja, a pessoa tem uma parada cardíaca, enfim, se você está treinado para fazer uma massagem cardíaca, que é o primeiro socorros, você faz a massagem, você pode salvar aquela vida e depois você encaminha, chama a ambulância, etc e tal, né? Então, essa é a ideia. É por isso que parte aí dos autores, inclusive o nosso grupo, gosta de utilizar este termo primeiros socorros psicológicos. Por quê? Porque nos dá uma ideia exatamente dessa prática dele, né? Que é algo, ou seja, que qualquer um pode ser treinado, né? Para quê? Para agir em uma determinada ação, fazer um procedimento que é simples, né? Que é simples, que não exige uma faculdade, não exige um curso longo, tá? Um procedimento que é simples e depois pode salvar aquela vida, né? A gente tem utilizado muito nos nossos treinamentos para prevenção ao suicídio nas escolas e empresas. A base do nosso treinamento é o primeiro socorro psicológico, é o PSP, tá? Então, ou seja, tem uma efetividade de salvar uma vida e depois, né, pode-se fazer os encaminhamentos devidos. Então, não é mágica, né? É um acolhimento inicial, é uma perspectiva inicial de oferecer cuidado psicológico para que as pessoas que estão numa situação de crise, desestabilidade emocional, tá? Elas possam, de alguma forma, voltar a uma certa normalidade, haver uma redução do estresse e aí elas estarem mais seguras psiquicamente, tá? Então, aonde o PSP tem sido implementado, né? O PSP tem sido implementado, como a gente estava falando aqui dos grandes desastres, né? Então, situações com sobrevivente de desastres, tá? Aqui nos últimos desastres, não sei quem tem essa informação, mas de Mariana, de Brumadinho, ambos os desastres, a equipe que estava oferecendo resgate, apoio para as pessoas, tiveram um treinamento, tá? De PSP. Na Boate Kiss, tivemos também treinamento de PSP, tá? Então, é a metodologia da atualidade para desastres. Então, situações de acidente, de uma forma geral, situações extremas, acontecimentos significativos da vida, conflitos e crises emocionais, tá? Então, quando a gente fala, ou seja, essas são as pessoas, vamos dizer assim, que
a gente entende que possa se beneficiar com esse tipo de ação, tá? Então, é um pouco como acontece nos grandes projetos aí, por exemplo, que os Médicos Sem Fronteiras e diversas outras organizações fazem. Eles vão pensar, tem uma situação de desastre, de um terremoto na Ásia, então eles vão para lá e treinam as pessoas em PSP para fazer essa parte de saúde mental, né, das vítimas daquele contexto. Por que disso? Porque afinal, né, se a gente fosse esperar para ter especialista em todos os lugares do mundo, seria impossível a gente prestar assistência às pessoas, né? Então, não é uma psicoterapia, não é um processo terapêutico, tá? Ele é um acolhimento inicial, tá? Para estabilizar as pessoas no momento da crise. E aí que é muito, talvez, oportuno estarmos falando disso aqui hoje, né? Porque estamos falando de uma problemática aí, né? Que estamos até conversando sobre isso durante a semana, de vulnerabilidade, de isolamento, né? De pessoas sendo afetadas, não só a sua saúde, o risco de adoecerem, de morrerem, mas psiquicamente o medo, a ansiedade, a incerteza, talvez seja o maior problema que a gente está enfrentando, pelo menos inicialmente, ou não é? Né? E aí é que a gente sabe que pessoas, inclusive mais fragilizadas, né? Pessoas que já apresentavam, vamos pensar, sintomas depressivos, né? Síndromes do pânico, pessoas fragilizadas, pessoas enlutadas por diversas situações, pessoas que fazem uso e abuso de drogas, né? Todas elas a gente começa a perceber que pode atravessar, né? Nunca a gente fala de forma generalista, né? Quando a gente fala de questões psíquicas, mas elas podem atravessar um período de intenso sofrimento, né? E especialmente pessoas em risco de suicídio, né? Pode se agravar de fato o aumento aí desse risco. Por quê? Porque o isolamento é tudo o que a gente precisa combater quando a gente está falando sobre demandas de suicídio, né? É fazer o contrário, é engajar pessoas na vida social, etc e tal. Não vamos entrar a respeito do suicídio, mas é só para trazer um pouco da problemática que a gente vai, infelizmente, estar vivenciando cada vez mais, né? Então, uma proposta, portanto, é nós psicólogos, estudantes de psicologia, ou enfim, quem estiver aqui, né, nos ouvindo, porque os primeiros socorros psicológicos, o PSP, como a gente costuma abreviá-lo, é uma metodologia, portanto, que qualquer um pode aprender e qualquer um pode facilitar. Tá? Então, eu vou começar a falar dela e vocês vão jogando aqui, né, as suas dúvidas, as suas reflexões, tá? As suas ponderações, vão pensando se o PSP de fato caberia aí no que você está fazendo, na tua rotina. Você está em quarentena também, né? Tem mais pessoas na tua casa que estão sofrendo disso, as pessoas do condomínio, do bairro e etc e tal, né? A gente deve evitar estar presencialmente com as pessoas. Então, como eu vou pedir a ajuda de vocês aqui, como a gente pode, portanto, adaptar esse cuidado psicológico, que é o PSP, de forma virtual. Que eu acho que essa é a nosso maior desafio no momento. Sem dúvida, estou perguntando aqui se o PSP pode ser feito online. Claro que pode, né? Claro que pode. É uma perspectiva que pode ser feita até por leigos. Então, leigos no sentido de não ser profissional de saúde mental. Então, sim. Agora, precisamos pensar como, né? Então, eu vou trazer o PSP, é uma metodologia, como eu disse, que ele tem um passo a passo, tá? Ele tem, na verdade, 3 passos que nós vamos abrir aqui e detalhar. E aí eu peço a ajuda de vocês para a gente ir conversando a respeito como que então faremos esse passo online, esse passo dá ou não dá, que arranjos e adaptações talvez a gente precise fazer, tá?
Isso aí, Simone. Aplicado em atendimentos online, sem dúvida, tá? De forma até mais simples, vamos pensar assim. Você conhece algum amigo, um colega de trabalho, por exemplo, que você está sabendo que ele está não lidando muito bem com esse momento aí do corona, né? E você pode fazer uma ligação para ele e aplicar, vamos dizer assim, né? O PSP, tá? Só tende a beneficiá-lo. Ou não só isso, ou sua mãe que está sofrendo, ou seu parente, sua avó, etc. Alguém que você conhece que possa estar num momento difícil agora, tá? Então eu vou trazer aqui os passos, né? Então, assim, o objetivo de fato é promover saúde, é promover acolhimento, é promover, facilitar a conexão das pessoas, tá? Então, esse é um ponto muito importante aqui no PSP, porque pessoas em crises são normalmente pessoas que estão se isolando ou estão em isolamento. Então, como normalmente é feito presencialmente, vejam as adaptações. A gente vai precisar pensar como que é isso, estando cada um de nós aí na sua casa, né? Então, vamos lá. Primeiro passo do PSP é o observar, tá? Observar. Então, o que a gente observa na atualidade, né? Que tipo de sentimento? Então, as pessoas estão entrando em isolamento, né? Preventivamente em quarentenas, normalmente, não é? As pessoas estão ali expostas a notícias frequentes, né? A TV não para de falar disso, a internet está o tempo todo com essa enxurrada de informações que podem causar o quê? Vamos colocando aqui. O que pode causar esse momento inicial aí, a pessoa nem estando doente, né, ainda, nem ninguém da família dela, né? Então, um período de incerteza, de dúvida, desamparo mesmo, né, de enfrentar isso, do que virá. Será que amanhã teremos comida? Será que teremos emprego? Isso, pânico, né, dessa situação tá cada vez, vamos dizer, o número de mortes aumentando, o número de infectados aqui no país, né, muito boa, ansiedade, medo, sensação de impotência, não é? Vamos pensar aqui, nossa, eu tenho uma pessoa idosa na minha família, o que eu faço, né? Sim, de desespero, muito bom, solidão, né? Então, as pessoas vão precisar, veja, há uma quebra de rotina, não é? Onde talvez as pessoas vão precisar adaptar essa rotina para evitar isso tudo que a gente está trazendo, né? Sensação de insegurança, de impotência, de desespero, né? Afinal, elas não estão acostumadas a passar o dia inteiro em casa, eu pelo menos não estou, né? Me digam aí vocês, né? Mas tem ou seja, existe uma nova realidade aberta que vai precisar a gente conseguir se adaptar. Muito bom, revolta, raiva da situação, sim, sem dúvida, né? Medo de perdas familiares, né? De pessoas que adoeçam, de pessoas que morram, do meu filho, da minha mãe, enfim, de mim mesmo, né? Medo do isolamento, numa ideia de que se eu adoecer, eu vou ficar mais isolada ainda do que eu tô, não vou poder ficar na minha casa, eu vou precisar ir para um hospital, eu não sei como que é isso, né? Uma sensação de posso perder o emprego. Então, pessoas que dependem do atendimento de algo presencial, seja o comércio, né? Vamos pensar, seja pessoas que trabalham com turismo. Então, nós psicólogos, né? Nós aqui em casa, gente que trabalha presencial, os clientes, alguns deles não estão querendo ir para o virtual, né? Estão resistindo aí, é o direito deles, obviamente, mas né, existe uma perda, uma perda do processo, uma preocupação do processo terapêutico e econômico também, né? Beatriz, nem eu estou acostumada a ficar em casa, mas precisamos nos adaptar. Então vejam, estamos no ponto 1 aqui do PSP, que é observar as pessoas e as suas necessidades, tá? Até eu vi uma postagem de algum colega aqui trazendo algo um pouco assim, lembrem-se de pessoas que não têm muitos amigos, né? Ou então dê uma olhada na sua lista
de contatos telefônicos e mande uma mensagem para as pessoas, especialmente aquelas que você não vê há muito tempo, né? Mande uma mensagem às pessoas que normalmente você não encontra, pergunte como elas estão. Acho que é de fato, né, é uma atitude muito apropriada para o nosso momento, né? Pensando que os nossos laços, os nossos meios aqui que nós normalmente nos conectamos, né? Eles já estão tão fracos, tão diminuídos na atualidade, né? Por causa da internet, por causa da velocidade dos dias, por causa do nosso excesso de trabalho, etc, né? Então, hoje isso vai ficar muito evidente, né? Que esses laços que já eram frágeis vão ficar mais ainda esparsos e vão se desconectar muito mais. Então, por que não a gente acessar as pessoas, né, que possam estar precisando de um alô, né, e aí eu tô me importando contigo, né, que eu acho que esse é um ponto muito importante. Então, primeiro passo, o que mais, gente? Me contem aqui. Que outras formas, né, a gente pode observar as pessoas, tá? E as necessidades delas, que esse é o ponto do observar aqui do PSP, ponto 1, né, passo 1, que é observar as pessoas e as suas necessidades. Uma ligação, alguns idosos estão se sentindo sozinhos, não têm habilidade com a tecnologia. Perfeito. Estava lendo agora há pouco um manual que saiu da Organização Mundial de Saúde, né? Dando orientações de como oferecer apoio de saúde mental e psicossocial neste momento. E aí um ponto que ela coloca, olha, alguns idosos, né, não conseguem ainda utilizar a tecnologia para se distrair, para falar com as pessoas, não conseguem pedir uma comida ou um alimento, né, virtualmente, né, não conseguem pedir um táxi, né, pelo celular. Então, existe uma certa limitação tecnológica aí, que nos facilita, muitas vezes, mas pode, por isso mesmo, atrapalhar certas pessoas, né? Acompanhar as publicações nas redes sociais ajuda a verificar como estão se sentindo. É isso aí, eu também concordo. As pessoas normalmente estão manifestando nas redes sociais um pouco a problemática que elas estão atravessando, né? Boa. Fazer videoconferência com os pais e avós que for possível, né? Eu acho também incrível isso. Eu fiz com a minha mãe também ontem isso, porque ela mora em outra cidade, né? E sim, Mônica, os idosos especialmente são acostumados com essa conexão presencial, né? E vão ser talvez os mais afetados se comparado, vamos dizer assim, a um adolescente, né? Aos adolescentes, por exemplo, que já têm uma inserção muito maior das mídias. Então, observar pessoas e necessidades é bem isso, né? É bem perceber o quanto as pessoas podem estar vulneráveis nesse momento. Boa, Ellen, oferecer ajuda para os vizinhos e conhecidos. Eu também vi uma outra postagem aí que eu achei incrível, né? Algo assim, vizinho idoso, né? Você não pode ir para o mercado, eu vou para você, né? E hoje, inclusive, minha esposa foi no mercado e viu muitos idosos lá, e ela trouxe questionando que esse povo não tem família não, meu Deus, esse tanto de idosos aqui fazendo compras, né? Então a gente precisa cada vez mais pensar recursos aí novos, né? Recursos criativos e formas de enfrentamento, né? Jean está comentando, as mensagens de texto, como você disse, são muito revigorantes nesse momento, sim. Então a gente poderia aqui criar um hábito de acionar as pessoas, questioná-las como elas estão. Não nos custa nada, até a gente sai do isolamento se a gente fizer isso pelo outro, né? Então, passo 1, observar as pessoas e necessidades. Vejam, só um parêntese. Se a gente estivesse num contexto de desastre, por exemplo, onde é aplicado o PSP, né, a gente ia observar as pessoas em crise, as pessoas em emergências emocionais, desestabilizadas, em alto estresse, de outra forma, né? Então, pessoas isoladas, pessoas com mudança de comportamento, pessoas fazendo abuso de álcool e drogas, etc. Então, tem uma lista do que observar e do que nós estamos adaptando aqui hoje para essa situação do coronavírus que estamos vivendo, tá? Segundo ponto, vamos avançar. Então, primeiro
observar as pessoas e suas necessidades. O segundo, depois que a gente observou, o segundo ponto é conversar, tá? Então, eu observei que aquela pessoa pode estar vulnerável, pode estar necessitando de um auxílio, tá? Se essa pessoa possa estar necessitando de um auxílio, então eu vou conversar. E como que é essa conversa? Vejam, o manual, ele traz um manual para leigos, é para trabalhadores de campo, né? Então, o manual vai falar de forma muito simples, sem psicologuês, sem, né, rebuscamento teórico a respeito dessa conversa, a respeito, portanto, de ensinar para as pessoas como ter uma escuta empática, como ter uma escuta acolhedora. Ou seja, né, são formas simples de comunicar aquilo que a gente se treinou a vida inteira, talvez, para fazer, né? Nós psicólogos que estamos aqui. Então, ele vai falar o quê? Pergunte para a pessoa o que ela pode estar vivenciando, né? Acolha os problemas dela, acolha os sentimentos dela, não dê soluções, não dê conselhos, né? Então, vamos pensar aqui como seria isso no nosso momento atual, né? Que nós estamos, por exemplo, percebendo alguma pessoa aqui que está vivenciando nesse momento, sofrendo com isolamento, vamos pensar assim, né? Vamos trazer um exemplo. Como conversar com ela, né? Então, seria a ideia de a gente oferecer um espaço de expressão dessa dor, expressão dessa dificuldade, né? Que ela possa trazer como ela está enfrentando, se sentindo, né? Se ela está revoltada, que ela fale da revolta dela. Se ela está com medo, que ela fale do medo, né? Se ela quer pôr culpa em A, B, enfim, no chinês, no presidente, sei lá, que ela possa ter um espaço para expressar isto, tá? Então, esse é um fundamento muito, muito central aqui no PSP, porque é a forma como as pessoas vão aprender o que elas estão vivenciando, tá? E aí aqui, claro que a gente conversa com a pessoa, né, acolhendo aí as suas preocupações, acolhendo os seus sentimentos, e a gente não precisa ficar mudo, né, ou seja, se a gente não está dando conselho nem solução, mas por outro lado a gente não estamos mudos, né, e o que a gente pode falar nesse momento? Me digam aqui. O que a gente pode dizer para ela? Ela tá falando, o exemplo nosso aqui é aula prática, aula mão na massa, aula curso presencial online, né? Estamos ali conversando com a pessoa via WhatsApp, uma pessoa que está desestabilizada emocionalmente, está revoltada ou não está bem, não está vivendo bem esse isolamento e tal e tal. O que a gente pode, dentro dessa conversa, começar a abrir e dialogar com ela? Raquel está trazendo, podemos dizer que estamos com ela. Boa, uma excelente forma é dizer que, olha, eu tô disponível para ti, né? Eu tô contigo nessa. Sempre que você quiser conversar, sempre que você quiser desabafar, né? Você pode me acionar, né? Compreendo o que me diz, sim, nossa, né? Muito bom, uma fala de confirmando ali o que a pessoa possa estar vivenciando, né? Isso é uma atitude empática, então, nossa, me parece que você está muito revoltado mesmo, de fato, essa situação revolta, né? Nossa, você está me falando do seu medo, do seu filho adoecer, né? De fato, é uma preocupação. Então, confirmar, muito bom, confirmar o que ela possa estar trazendo, né? Que ela pode contar conosco, caso de fato esteja disposto a acolher, quando ela nos procurar. Isso, precisamos de fato, se a pessoa nos procurar outras vezes, né, oferecer, manter nossa palavra, né, senão a gente quebra uma confiança aí, né. O Gabriel tá falando, evitar o eu te entendo ou posso imaginar. Muito bom, né, acho que isso já é uma sacada do psicólogo, né, às vezes dizer eu sei o que você tá passando,
né? A gente sabe em partes, né? Vamos pensar assim, que o filho tá gripado e ela tá com medo do filho, então dizer, eu sei, eu nem tenho filho, então ela pode dizer assim, não, você não sabe não o que eu tô vivendo, né? Mas poder imaginar, todo mundo pode, né? Legitimar que ela tenha medo, porque o filho tá doente, também a gente pode fazer, né? Que não irá haver julgamento quando ela disser, perfeito, então é a conversa empática, né? Sem julgamentos, né? Jéssica tá trazendo, oferecer tempo, fique com o tempo que precisar. Então, sim, é uma conversa que não pode ter pressa, né? Afinal, estamos de quarentena, né? Então, deixa a pessoa expressar o modo dela, o que ela está vivenciando, as preocupações dela, os sentimentos dela, né? Da forma como ela precisa. Isso é, gente, muito, muito terapêutico, tá? O Jorge, que apesar de toda dificuldade, ela saiba que tem com quem contar. Muito bom. Que estamos aqui para acolher e não julgar. Excelente. Essa é a postura que essa conversa tem que ter, tá? E tem um outro ponto bem importante que o PSP indica, é que a gente possa também trazer informações, tá? Informações que que a gente tenha, que sejam informações seguras, certo? Então, por exemplo, se a pessoa vira e fala, por exemplo, que todos os shoppings e restaurantes e supermercados vão fechar daqui para sexta-feira, né? Que o prefeito determinou isso e a gente não está acontecendo isso ainda em lugar nenhum. Então, ele pode dizer, olha, essa informação não é verídica e trazer um lugar com essa informação correta, de alguma forma ela vai se sentir mais segura, tá? Nunca informações que a gente não tenha ciência, mas se a gente tiver, sim, é algo que a gente pode fazer, tá? Eu consigo perceber o quanto está sendo difícil para você passar por esse momento. Boa, falas maravilhosas, empáticas e acolhedoras. Sentir tudo isso é natural nessa situação. Muito lindo. A Nádia falou, Ellie, estou percebendo que você está se sentindo ansiosa, você quer conversar? Me fala aí como que tem sido o teu dia, né? Jean, dizer que, apesar de não sabermos como esse se sente de forma experiencial, que estamos ao lado dele e pode contar com a gente. Perfeito. O Jorge já avança aqui, ó, ajudar a nomear as emoções. Muito bom, Jorge. E a gente que tem um treinamento, né, às vezes precisa de um certo treinamento, né, para que a gente consiga perceber de forma mais profunda o que esse outro está sentindo e a gente, com muita delicadeza, com muito cuidado, devolver isso para ele, né? A reassegurar acerca das reações emocionais que vive frente à experiência de crise. Boa. Então, sim, aqui no PSP, diferentemente, eu diria, de um processo terapêutico, diferentemente de um acolhimento numa demanda de crise suicida, tá? Aqui no PSP, trazer informação, por exemplo, da nossa ciência psicológica, de dizer que, olha, reações normais diante dessa situação anormal que estamos vivendo são essas e essas, etc. Então, é possível sim, né? Estamos seguindo o protocolo bonitinho aqui, tá? Informar sobre medida de segurança e realidade dos casos confirmados. Muito bom, eu quero até trazer isso. Você pode... A fase seguinte, né, são 3 passos, de novo PSP. O primeiro foi observar, o segundo, conversar, acolhendo essa pessoa, não julgando, não é isso? E o terceiro é o aproximar, tá? Aproximar, ou seja, pensar estratégias de cuidado, de como essa pessoa pode fazer para ficar melhor, para desabafar sempre, ou seja, é nesse ponto que a gente diz, olha, eu estou disponível para você, se você quiser conversar amanhã de novo, oferecer informações seguras, caso nós a tenhamos, né, sobre isso. Lendo agora no manual da Organização Mundial de Saúde, dizendo que estão indicando para pessoas aí, nós que estamos em confinamento nesse momento, que não vejam noticiário por mais de 2 a 3 vezes por dia,
não ver, ou seja, evitar o excesso de informação, tá? Porque isso causa, de fato, uma elevação aí no estresse, né? Nessa situação toda. Então, tá lá no manual, por que não a gente dizer pro pessoal, olha, evita noticiário, evita um pouco e tal, né? Então, fazer esse cuidado aí, trazendo informação segura. A gente pode pensar com ela também, né? Que hábitos ela pode desenvolver nesse momento, já que a rotina dela habitual está, né, quebrada. Que outra rotina ela pode criar, né? O que a gente pode fazer? Será que a gente pode começar a ler alguns livros que a gente estava encostado? Será que a gente pode retomar hábitos, né? Que há muito tempo a gente não faz, hobbies mesmo, pensando dessa forma bem geral, tá? Vamos ver o que estão falando aqui. Ellen, no caso de insegurança coletiva, é importante dar dados de realidade e mostrar o sentimento é coletivo e natural. Boa. Contudo, sem impor isso à pessoa, né? Tá? A gente pode dizer assim, olha, não se preocupe, porque isso é normal. Então, ela tá preocupada, né? Não sinta medo, é isso mesmo. Então, o cuidado pra gente, de alguma forma, não impor, tá? Por causa da informação, impor que ela sinta de determinado sentimento, ou que ela fique confiante. Não, fica confiante. Isso é normal de estar sentindo, entendeu? Então, cuidado só com uma certa, talvez, uma imposição que a gente não deve ter aqui, né? Boa, a Sandra dá uma dica aqui, né? Não trazer... Opa, minha live caiu. Live, vocês estão aí? Vocês estão aí? Me dê um oi. Instabilidade. Instabilidade aqui. Vocês estão aí? Vocês estão comigo? Me dê um oi aqui, que travou tudo para mim. Travou tudo. Oi, oi, oi. Nada, eu vou sair e voltar. É isto. Vamos ver o que vai dar isso aqui.